Já faz um bom tempo que quem acompanha a política sabe que as CPIs, elas não servem para porcaria nenhuma. Mesmo que seja uma CPI importantíssima, como foi a CPI do genocídio, né? Tem um nome específico, mas para mim é a CPI do genocídio. Aquela morte de mais de 700 mil pessoas. Ali a gente descobriu que, de fato, o governo Bolsonaro, na época, agiu como um governo genocida. Mas mesmo assim, depois daquilo, não aconteceu nada. O que acontece com CPI é que ela é criada para dar holofote a políticos. Quando é mista, são políticos do Senado e da Câmara. E aí, o que a gente está vendo agora? Eles estão tentando desencavar essa CPI do INSS, que vai, olha só, o inferno. Ela vai até março do ano que vem. E por que eles estão fazendo isso? Porque vai dar holofote para aqueles políticos que estão lá. E olha, eu até lamento em dizer, inclusive políticos da esquerda, tá? Vou falar a real. Só que a motivação, o impulso para trazer essa CPI não foi da esquerda, não foi do governo. Porque qual é o problema hoje de uma CPI? Ela também é criada para colocar espuma naquilo que está acontecendo no país e principalmente para prejudicar o governo que está, naquele momento, no poder. Aí um lacra para cá, o outro lacra para lá, mas no final das contas a gente sabe que nada vai acontecer. Eu gostaria muito que essa CPI agora do INSS mostrasse claramente que o principal responsável pelo roubo dos velhinhos foi o governo Bolsonaro. Gostaria muito disso. E você vai ver aqui os primeiros movimentos, inclusive uma situação vergonhosa, uma situação de vexame, especialmente para nós jornalistas. Vou trazer para você. Mas antes de colocar essas declarações e o que aconteceu hoje na CPI, eu quero mostrar para você uma reportagem e depois um comentário de um bolsonarista, um sujeito da extrema-direita, que é muito conhecido. Essa reportagem, ela vai trazer para você o que está acontecendo em Israel. Hoje, um vagabundo, não tem outro termo, tá? O ministro da Defesa de Israel, ele colocou uma imagem, eu não vou replicar aqui, tá? Eu não vou dar margem para ser mais um que vai replicar a imagem. Só vou explicar para você. É o Lula sendo manipulado pelo líder do Irã, tá? Só vou explicar para você o que é, para você entender o que aconteceu. Esse sujeito colocou essa imagem, que é uma imagem obviamente falsa, né? Uma criação de IA, e desceu o pau no Lula. O Lula foi um dos primeiros presidentes do Brasil, aliás, do mundo, presidente do Brasil, um dos primeiros do mundo, que falou a respeito do que está acontecendo em Israel, associando o que está acontecendo em Israel a um genocídio. Na época que ele disse isso, muita gente desceu o pau. Inclusive aqui a extrema-direita botou um ovinho de raiva, no mundo teve alguns outros que falaram e tudo mais. Hoje, o momento atual, mostrou que o Lula estava não apenas com absoluta razão. Hoje, Israel está isolado do planeta. E todas as pessoas, e muitas que inclusive criticaram na época a fala do Lula, estão repetindo a mesma fala. Lula foi o primeiro presidente no mundo a falar sobre isso. Mas hoje a gente já tem muita gente, inclusive na Europa, falando a respeito dessa atitude genocida de Israel. E o que está acontecendo? Eu quero que você veja essa reportagem, porque você sabe, nós temos a extrema-direita aqui que fica andando para lá e para cá com bandeira de Israel, que fica defendendo Israel a qualquer preço, e estão defendendo um governo genocida, assassino, criminoso. E aqui, essa reportagem é importante, eu trouxe a reportagem antes aqui, para ilustrar para você o que nós estamos falando. Veja essa reportagem, que inclusive ela foi veiculada no Jornal Nacional. Veja, logicamente que eu não vou deixar algumas imagens chocantes aqui para você, tá? Então eu vou colocar um blur, que a gente chama, né? Um desfoque ali. Mas veja o que está sendo dito na reportagem para você entender. O trabalho deles era fundamental para que jornais e TVs do mundo inteiro mostrassem o que vem acontecendo no território palestino. Morreram hoje o cinegrafista Hussam Al-Masri, contratado da agência Reuters, Mohamed Salama, da rede Al Jazeera do Catar, e ainda o fotojornalista Moaz Abu Taha, o repórter Ahmed Abu Aziz e Mariam Daga, que trabalhava para a agência Associated Press.
Depois do bombardeio que matou os 5 jornalistas e outras 15 pessoas que estavam no hospital Nasser, ainda viria um segundo ataque. Aquele de camiseta vermelha é Hatem Khaled, fotógrafo contratado pela Reuters. Ele estava registrando os estragos do primeiro bombardeio. Khaled sobreviveu. A agência Reuters afirmou que está devastada. A Associated Press se disse em choque. Num comunicado, o primeiro-ministro de Israel lamentou o incidente e disse que as autoridades militares estão investigando o caso. Um porta-voz militar declarou que as forças israelenses não têm civis e jornalistas como alvo e que o Hamas usa o hospital como escudo. Including hospitals as shields. O número de jornalistas mortos na faixa de Gaza, segundo a ONU, já passa de 240. Isso desde os atentados do Hamas há quase 2 anos, que desencadearam o conflito atual. A ONG Repórteres Sem Fronteiras acusou Israel de desrespeitar a resolução do Conselho de Segurança que prevê a proteção aos jornalistas e pediu uma resposta internacional robusta. O secretário-geral da ONU e os governos da Alemanha e da França condenaram o ataque. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse que não está nada feliz e que é preciso acabar com todo esse pesadelo. Depois, Trump disse que acredita num fim para o conflito nas próximas 2 ou 3 semanas, sem dar detalhes. A reportagem deixa claro. Nós temos jornalistas que, inclusive, eram jornalistas de emissoras e de veículos de comunicação europeus. O próprio governo de Israel lamenta o fato, dizendo que foi um acidente e que eles não matam jornalistas. O Trump, dizendo que não ficou nada satisfeito. Então nós temos o governo de Israel contra, o próprio governo Trump contra, a reportagem dizendo que não tinha ninguém ali que pudesse ter alguma ligação com Hamas, com terrorismo ou qualquer coisa assim, a reportagem deixando bem claro quem são os jornalistas, quais os veículos de comunicação que eles estão. Então perceba, essa informação veiculada aqui no Brasil, na Globo, no Jornal Nacional, ela relata com nome, com empresa, mostra qual empresa trabalha, tudo mais, mostra os líderes de Israel e dos Estados Unidos quase que se desculpando pelo assassinato. E aí a gente tem o extremista bolsonarista brasileiro. O que você vai ver agora mostra claramente como que a extrema-direita é uma das coisas mais nojentas, criminosas e repugnantes que nós temos na história do nosso país. As pessoas tidas como referências na extrema-direita neste país são as pessoas que manipulam o pensamento desses aloprados extremistas e que colocam na cabeça deles um pensamento em que eles defendem assassinatos, defendem genocídio, defendem, acima de tudo, o pior crime que pode acontecer, que é a exterminação de um povo. E tudo isso justificado com mentira, com fake news, com invenção, com distorção dos fatos. Veja agora esse extremista, Rodrigo Constantino, fazendo um comentário sobre esse mesmo caso que eu trouxe a reportagem para você. A imprensa está noticiando hoje que mais 4 jornalistas morreram em ataques israelenses na faixa de Gaza. É preciso tomar muito cuidado aqui para qualificar esses jornalistas. A gente já viu em várias ocasiões que muitos deles são, no fundo, terroristas ligados ao Hamas. E isso leva a um assunto que eu queria tratar hoje aqui, que é muito ignorado pela grande imprensa. O grau de radicalismo da população palestina. O grau de radicalismo da população palestina. Veja, é verdade que o Hamas instaurou um regime de opressão, de ditadura na faixa de Gaza e que mantém a sua população no cabresto. Mas o Hamas venceu eleições no passado, lá em 2008. Desde então ele não realiza mais eleições, mas ele venceu eleições. Isso nos diz bastante sobre o grau de radicalização da população palestina. Tanto é que vários países da redondeza não aceitam receber refugiados palestinos. Pergunta para o Egito, para a Jordânia, se eles querem abrir as fronteiras para os palestinos. Eles não querem, porque eles sabem desse grau de radicalismo dos palestinos. Lá atrás, quando no Líbano vários palestinos foram se refugiar, deu no que deu, né? Olha o que aconteceu com o Líbano, que já foi conhecido como Côte d'Azur do Oriente Médio, né? Como a Suíça do Oriente Médio. O país foi
totalmente destruído. Você observou que enquanto ele falava tinha um texto explicando e rebatendo o que ele estava falando. Mas tem duas coisas aqui que são repugnantes, que são típicas de uma pessoa que já morreu por dentro. A primeira é dizer que esses jornalistas, vítimas, essas pessoas que morreram ali, são jornalistas? Não são jornalistas. São terroristas ligados ao Hamas. Isso é nojento, de uma tal forma que não há palavras para dizer. Depois ele fala, olha, até países como Egito e Jordânia não querem receber, não querem abrir as fronteiras. Eles não podem fazer isso. Eles não têm condições de fazer isso. Isso seria uma tragédia para Egito e Jordânia e mais, seria uma tragédia para os palestinos. Então essa não é, nem nunca será a opção. E por fim, ele mais uma vez instiga os aloprados da extrema-direita a ter esse comportamento vil, esse comportamento baixo, esse comportamento desumano, que continua, por parte especialmente da extrema-direita brasileira, que é uma das poucas extremas-direitas no mundo, que estão agora apoiando loucamente Israel. É bom deixar claro, e eu quero deixar bem claro para você, tá? A extrema-direita estadunidense, por exemplo, é contra. O Trump sofre uma pressão tremenda para que não mais financie Israel. Netanyahu é visto no mundo todo como um criminoso. A partir do momento que a guerra acabar, caso ela acabe, espero que acabe, imediatamente Netanyahu vai para a cadeia. Imediato. E talvez nunca mais saia de lá. Então a gente tem uma situação em que apenas a extrema-direita brasileira é um dos poucos grupos no mundo, de direita, de esquerda, do que é que seja, que continua mentindo de forma cruel, criminosa, inventando coisas para mentir para a população. Lamentavelmente, esse vídeo aqui não vai chegar até muitas pessoas. Eles vão receber a informação do extremista. Esse extremista aí, esse sujeito, esse Constantino, ele tem um engajamento e um alcance muito maior do que esse canal. Mas você entende por que a gente pede para você dar like aqui no vídeo? Por que a gente pede para você se inscrever no canal e ajudar o trabalho? Porque a gente tem, pelo menos, sabe, um alento para o Brasil, para as pessoas de língua portuguesa, de que essas pessoas vão ter alguma resposta. E elas precisam ter. Porque se não tiver, vai prevalecer isso daí. Coloca aqui nos comentários também sobre esse vídeo e sobre o que você acha a respeito disso aqui. O like é muito importante também, tá bom? Eu vou trazer agora para você um pouco do que aconteceu na CPI do INSS. A primeira questão já foi, assim, logo de cara, mostrando realmente qual vai ser a postura dessa CPI. O presidente, né, o presidente da CPI, que é um sujeito que eu conheço muito bem, ele é senador pelo meu estado, pelo estado de Minas Gerais, um sujeito lamentável, né? Aqui, muitos mineiros veem esse sujeito como uma escória da política brasileira. Imediatamente ele já entra com um discurso de proibir os jornalistas de fazerem jornalismo. Olha, vocês não podem filmar, vocês não podem divulgar o que vocês forem ver aqui, porque se vocês fizerem isso, olha absurdo, o registro de vocês vai ser cassado. A licença para vocês trabalharem aqui não vai deixar de existir, não vai mais existir. Ele não vai deixar entrar jornalistas lá para fazer a cobertura. Isso é extrema-direita, tá? Esse sujeito, não tenha dúvida, bolsonarista radical, extremista. A extrema-direita brasileira, os bolsonaristas comemoraram quando esse sujeito foi alçado à presidência. E eu quero trazer para você o momento em que nós temos um pequeno debate, mas não adiantou nada, tá? Temos a senadora que tentou argumentar, mas não adiantou nada. Só para eu finalizar, até porque quando lá atrás a recomendação foi dada, é porque não havia um atrelamento da divulgação desse jornalista ao seu veículo. O veículo tem responsabilidade compartilhada com o jornalista. Se eventualmente tem alguma informação que a gente queira questionar que não seja real. Agora, limitar isso, pura e simplesmente, Obrigado, senadora. Jornalista, eu vou repetir aqui a colocação seguinte. Na CPI de 8 de janeiro foi colocado esse ponto, e eu vou repetir. As informações particulares de celulares de parlamentares, de computadores parlamentares,
As imagens que foram consideradas dentro da Lei de Proteção de Dados Individual, se forem publicadas, levarão à suspensão da credencial do veículo de comunicação. Eu não estou falando de dados da CPI que estarão livres e transparentes. Eu estou falando de informações que muitas vezes, isso é uma condição que vários me procuraram, está ali com o celular e alguém tira uma foto e publica. Isso não será permitido nessa comissão. Muito obrigado, senadora. Presidente. Então aqui você vê a senadora Elisiane Gama tentando argumentar com o senador Carlos Viana sobre essa situação de proibição de jornalistas trabalharem na CPMI. A gente está numa comissão mista, comissão parlamentar mista de inquérito, né? A gente está numa comissão mista e a gente tem ali a presença de senadores e deputados. E você vê que ela está tentando argumentar, ele falou, cara, não tem conversa não, vai ser do jeito que eu quero e ponto final. Ou seja, se ele não gostar de um jornalista, ele simplesmente vai caçar o direito do jornalista trabalhar. É assim, já começou desse jeito, isso é o primeiro dia, isso é abertura, tá? Já começou assim. E agora eu vou trazer para você um pouco também da argumentação dos extremistas, dos bolsonaristas, que já tomaram na orelha, né? Nós temos uma resposta aqui do Rogério. O Rogério Correia é um deputado do meu estado, de Minas Gerais, que vai responder aos extremistas que tentaram de todas as formas, mais uma vez, colocar esses assuntos distorcidos que eles colocam lá. E esse debate eu achei muito importante, vou trazer para você os extremistas bolsonaristas e o Rogério Correia respondendo. O Lula tentou interferir através do Supremo Tribunal Federal, né, que é o seu jardim de infância, um conluio, de que suspendesse as investigações do INSS por motivos óbvios. Senhor presidente, olha aqui, 41 instituições estão sendo investigadas. A CGU apontou 25. A AGU e a Polícia Federal só querem investigar 12. E o detalhe, uma das maiores que mais cometeu fraude, tem o irmão do Lula. E aqui eu preciso ouvir que o Lula está interessado. Essa aqui... Mas a oposição, os líderes e os partidos sérios exigiram que este momento acontecesse. E pasmem, este governo de um ex-presidiário tentou de tudo para que não acontecesse a CPI para investigar os roubos do INSS. A maior bomba que vai explodir nesse desgoverno. Excelências deram até agora, inclusive o presidente da República, é que não queria investigação. Tanto é que, à exceção de talvez um membro do PT, os demais não assinaram e fizeram de tudo para evitar que essa CPMI ocorresse. Há muito tempo. Alguém disse aqui que demorou a investigar, é verdade. Bolsonaro, por exemplo, sabia de tudo há 4 anos atrás. Quem disse isso foi o senador que estava aqui ao meu lado, Isalci, em debate com o nosso colega, né, e deputado Alencar Santana, que entregou a ele, inclusive, toda uma documentação de fraudes. E que Jair Bolsonaro, tendo aquilo, eu agora, não Isalci, falo, não fez nada. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma apuração sobre esse fato. Se Isalci entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS, para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Esse seria um, teria que vir aqui. Evidentemente o relator, não sei por que não o colocou. O senador Isalci deveria pedir que Jair Bolsonaro viesse aqui. Falo com sinceridade, porque se foi entregue a ele, no mínimo ele prevaricou. Ele teria que levar isso à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, teria que ter visto o que era fraude punido. Pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, vocês vão ver que várias entidades foram cadastradas, entidades que deram o cano nesses servidores e mais. Então realmente demorou a apuração. A apuração veio começar no governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, que é órgão, que é independente, mas ligado ao governo, e também a Polícia Federal, que iniciaram essa investigação e que, ao saber de tudo isso, o presidente interrompeu qualquer desconto e está devolvendo, já devolveu 80% dos aposentados. Olha quanta diferença. Bolsonaro recebeu tudo, nada fez. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. Então é mais um tiro no pé que a oposição dá ao colocar essa CPMI. Aliás, o segundo tiro no pé, porque o primeiro foi na CPMI do golpe, onde eles tentaram dizer que Jair Bolsonaro nada tinha a ver
ver com golpe, que era um coitado, um inocente que estava nos Estados Unidos passando mal e por lá viu aquele quadro absurdo que ele nada tinha a ver, um verdadeiro anjo. Não é o pensamento do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e ele agora começa o julgamento final no dia 2, no dia 12 estará preso. Será, portanto, o presidiário Jair Bolsonaro. Eu não sei se vocês vão continuar a falar que o Lula é ex-presidiário, né? Porque o Bolsonaro, como está dizendo aqui o Rogério Corrêa, o Bolsonaro vai ser o presidiário, né? E você viu lá o Zucco, né? Esse paspaião, né? Falando, o ex-presidiário, não sei o quê. Eu vou explicar uma coisa para você importante para você saber sobre essa comissão parlamentar mista de inquérito, tá? Do INSS. Isso daqui é o seguinte, a primeira coisa que eles querem fazer é chamar o irmão do Lula, que não tem nada a ver com esse processo, para tentar de todas as formas constranger o irmão do Lula, e ele vai ser convocado, não vai ser nem convidado, né? Porque os ex-ministros vão ser todos convidados, eles podem simplesmente não ir. Mas o irmão do Lula não, vai ser obrigado a ir, vão constranger, tudo para tentar de alguma forma atingir o próprio Lula e para tentar criar uma situação em torno das eleições de 2026. Essa é a estratégia da extrema-direita. Eles fizeram uma CPMI para exclusivamente fazer política para 2026 e constranger o Lula, usando o irmão dele como uma forma de constrangimento. É baixo, mas é, infelizmente, o que está acontecendo com a nossa política. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, se você quer que a gente cubra, né, para você a CPMI. E não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante para o nosso trabalho, se inscreva no canal, faça a sua inscrição. A sua inscrição é fundamental, eu peço por favor, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal. É muito importante para o nosso trabalho. A gente tem também uma dica especial de renda extra, uma oportunidade de você ter um dinheirinho a mais no bolso. Presta atenção, não é um curso, tá? É uma escola de negócios com uma série de oportunidades para você aprender a ganhar dinheiro pela internet trabalhando apenas com o seu celular. Tá aqui o celular. Apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você vai usar apenas o seu celular. Meu convite? Entre no primeiro comentário fixado. Tem aqui o nosso primeiro comentário fixado e ali eu mesmo explico tudo para você. Trago todos os detalhes para você. Primeiro comentário fixado, tá bom? E para você que chega no final dos vídeos, eu peço muito para você nos ajudar a gente atingir a nossa meta de membros neste mês. A gente está terminando o mês de agosto, ainda não conseguimos bater a nossa meta de membros, então se você puder, por favor, pense nessa possibilidade. Seja um membro aqui do canal, dê essa força aqui pra gente, porque é uma oportunidade, inclusive, da gente mostrar pro YouTube que as pessoas gostam do nosso trabalho e tem essa avaliação, né, de algoritmo aqui do YouTube. Você tem que ter canal de membros ativo e tudo mais. Se você puder nos ajudar, eu agradeço muito. Esse aqui é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor pelo Pix ajuda muito o nosso trabalho. Eu quero continuar trabalhando para você. E a sua doação, a sua boa vontade, Deus aí no seu coração te abençoando, faz com que a gente tenha condições de continuar trabalhando com qualquer doação pelo Pix. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.